Salve, salve, nação. Mais um dia triste, né? Mais uma derrota. Agora nos pênaltis. Flamengo perde nos pênaltis e fica com o vice da Recopa. Pelo amor de Deus. Como que o Flamengo consegue perder para esse time do Del Valle? O time do Del Valle é um time bom, arrumado, sabe jogar, não esquenta muito com a pressão. Mas o Flamengo jogou, na minha visão, a melhor partida até agora de 2023 no primeiro tempo. E no segundo tempo foi uma tragédia. No primeiro tempo, o Flamengo criou não sei quantas chances. Duas bolas na trave, tem aquela cabeçada do Pedro que foi no meio do gol dele, defendeu, a cabeçada do Arrascaeta, vários lances, aquela cabeçada do Ayrton Lucas que foi na trave, meu filho. Arrascaeta no último lance faz o gol com um passe de Cebolinha, né? Prorrogação, não criou muita chance. Pênalti, Arrasca, começa. Bateu, sentiu, não é possível, filho. Perdeu. Santos que não pega nada. Santos, goleiro de alface, goleiro de como que é? Tiranossauro Rex, que fica assim, ó. Não é possível, filho. Vambora reger aqui com Mauro César Pereira e João Guilherme sobre essa derrota humilhante do Flamengo aí nos pênaltis, filho. Pelo amor de Deus. Não é possível. O Flamengo perdeu nos pênaltis para o Independente Del Valle, num jogo que teve algumas características bem peculiares. No primeiro tempo, o Flamengo jogou uma boa partida, talvez a melhor partida do Flamengo nesse período aí com o técnico Vitor Pereira. O time criou muitas situações, dominou o jogo, a estratégia funcionou. Não eram três zagueiros, o Thiago Maia não era zagueiro. O Flamengo jogava com os dois como falso 9. O Vitor explicou no canal dele num vídeo didático mais cedo, né? Ontem mais cedo, já estamos agora na quarta-feira. Ele adiantou os dois laterais para tentar empurrar os alas do time do Del Valle para o seu próprio campo. E o Thiago Maia, que habitualmente faz uma saída junto com o zagueiro, seja pelo lado, seja entre os dois homens da zaga, passou a trabalhar por ali. Quando o time tinha a bola, o Thiago vinha para o meio e compunha como volante perto do Everton Ribeiro e do Vidal. O primeiro tempo foi bom, o Flamengo merecia fazer pelo menos um gol, foi muito superior, não correu nenhum risco, criou várias situações. É verdade que o time cruzou bolas demais, exagerou nisso, que evidencia que é um time com muitos problemas, evidentemente, é um time que não está nem próximo daquilo que deve ser, que tem que ser, mas o time criou várias situações, bolas na trave, a Arrascaeta perdeu um gol no final de cabeça ali, livre, cabeção na área, o time criou. E a estratégia acho que funcionou, porque o Flamengo teve dois, não correu risco, que situação, mas não fez gols. Esse problema dos gols estava por esse perrengue em alguns jogos, desperdiçando muitas oportunidades. Agora, o primeiro tempo foi muito bom. O placar não traduziu, na minha opinião, o que foi o jogo. O Everton Ribeiro fez uma grande partida no primeiro tempo, excelente partida do Everton Ribeiro. E no segundo tempo, aí acontece aquilo que a gente já tem acostumado, né? O time, ele prega, ele perde rendimento físico, de novo, isso ficou muito evidente, e aí não tem nem sequer altitude para servir de atenuante, obviamente, e o Flamengo não conseguiu criar situações de perigo praticamente no segundo tempo, fez um jogo muito fraco, e aí no final, o Flamengo entra com o Cebolinha, que foi uma boa partida. O Cebolinha, a gente sempre tem falado, precisa de sequência. Hoje ele jogou mais ou menos um tempo, né? 15 minutos, pouco mais, e depois os 30 minutos da prorrogação. E o Flamengo criou ali muito pouco no segundo tempo. Acabou encontrando o gol numa jogada que até eu escrevi no Twitter, o André Rocha, nosso companheiro, ele sempre diz isso. O Cebolinha é um jogador que ele tem que pegar a bola na inversão de um lado para o outro para pegar o mano a mano contra o adversário. E o Gabriel inverteu, ele dominou livre até, e fez o passe para a Arrascaeta, que fez uma partida péssima. A partida do Arrascaeta foi péssima. Todos os cruzamentos do Arrascaeta nas mãos do goleiro Ramírez. Perdeu divididas facilmente, perdeu um gol feito no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, acabou fazendo gol. Aquela história, o craque não pode ser substituído, que ele pode decidir. Ele fez o gol de fato, mas não foi uma jogada dele, né? Ele apareceu ali como se fosse até um centroavante. O gol foi legal. Nem sei por que ficaram traçando aquelas linhas do VAR. E o Flamengo venceu o jogo. Na prorrogação, até esteve mais próximo, mas não criou tanto. E o Matheus Gonçalves, né? Aí teve talvez resíduo o grande mérito do Vitor Pereira, que é prestigiar, dar confiança e colocar o garoto para jogar. Entrou muito bem no jogo, mas não pode o Flamengo depender desse menino para entrar resolvendo com 17 anos, né? Ele funcionou porque o time abriu o jogo pelos lados, com o Cebolinha e com o Matheus Gonçalves, conseguiu ser mais impetuoso. E na prorrogação, quem estava mais pregado e abalado, até acho que emocionalmente, pelo gol que sofreu no último lance, foi o Del Valle. Aí o Del Valle cai de rendimento e o Flamengo consegue ter um certo domínio, mas não produziu com volume suficiente para vencer a partida.
Acaba perdendo, eu acho que é um vexame sim, eu acho que o Flamengo perder um título para o Del Valle, com todo respeito ao Del Valle, é uma equipe organizada, um clube organizado, mas foi muito mal. Acho que o Vitor Pereira tem aí uma parcela de culpa, evidentemente a Flamengo estará aqui em peso, atribuindo toda a responsabilidade ao técnico, mas eu acho que não, eu acho que o técnico tem uma parcela, os jogadores têm uma parcela, evidentemente, né? Eu sempre digo, isso aí não vai resolver a montagem do time de uma hora para outra. Falei isso na semana passada. Se jogar contra o Del Valle, vencer, for campeão da Recopa, e o jogo no primeiro tempo foi exatamente o que eu esperava, um jogo para ganhar. E foi um jogo para ganhar no primeiro tempo. Mas quem perde tantos gols acaba. No segundo tempo teve uma chance com o Davi Luiz, cabeceou muito mal. Livre, cabeceou por cima do travessão. Era uma bola para testar para baixo, ele estava até solto e cabeceou por cima do travessão. Mas é o que eu acho. Se vencesse hoje, nos pênaltis, no tempo normal, fizesse 3-0, não mudaria nada. O time não faria hoje uma exibição modelo. Não vai acontecer de uma hora para outra. Não vai, e não adianta ficar nessa loucura. Hoje eu ouvi coisas do tipo: o Dorival, olha, acho que o Dorival é uma ótima pessoa, um muito bom treinador, fez um trabalho histórico no Flamengo, ganhou títulos importantes, mas a gente tem que ter memória. O Dorival terminou muito mal o ano. Eu falei na época aqui, quem me acompanha sabe, eu até daria a ele a chance de continuar pelos títulos ganhos, mas o final da temporada foi muito preocupante. O Flamengo não joga uma grande partida desde o massacre no Vélez, 4-0 na Argentina. O Vélez é fraco. O Vélez tinha acabado de eliminar o River Plate, que era o time temido do Galhardo. Eliminou o River Plate. Na sequência, o Flamengo foi lá, ganhou de 4-0, depois fez jogos razoáveis e ruins. Inclusive, na final da Libertadores, não jogou bem com o Homem a mais. Contra o Corinthians, em São Paulo, foi melhor na Copa do Brasil. No Rio, fez uma partida muito ruim. Aí até eu dou um desconto para o técnico, porque o Dorival não tinha volantes ali, era um problema até da diretoria, né, de contratações, de compor melhor o elenco. Ele não tinha o João Gomes, não tinha depois o Thiago Maia se machucou, o Pulgar não estava inscrito, e ele teve que botar Mateuzinho, depois Davi Luiz de volante nos minutos finais. O Corinthians do Vitor Pereira dominou o jogo e acabou até quase virando a partida, né? Ficou no empate e no Flamengo venceu nos pênaltis. Hoje o Flamengo perdeu nos pênaltis. Agora, o que ocorre? Aí tem gente acusando o Santos. Eu acho assim, acusar o goleiro porque não pegou nenhum pênalti, pelo amor de Deus, gente. Mas, o goleiro tem que pegar pênalti. E aí acabou com o Arrascaeta, que fez uma partida muito ruim e se salvou pelo gol que marcou, gol ali de centroavante, bateu muito mal o pênalti e perdeu. Não sei, aí eu não entendo. Aí que eu vou cobrar aqui o Vitor Pereira e muito. Por que o Gabigol não foi o primeiro a bater? E por que o senhor Arrascaeta foi bater pênalti se ele bate, chuta a bola e sai mancando? Sai mancando, tá com dor, não bate. O Mateuzão, que entrou no final, até achei que ele ia bater uma das penalidades, que ele bate na base. É bom batedor. Acredite, ele bate pênalti na base. O Marinho é bom batedor. Então o Flamengo tinha opções ali de jogadores que poderiam executar uma das cobranças e foi bater o Arrascaeta primeiro. E perdeu. E ali o Flamengo ficou sempre desvantagem, cobranças muito bem executadas pelo time equatoriano e conseguiu, com isso, vencer a Recopa Sul-Americana. O próprio Del Valle é um exemplo para todos nós aqui no Brasil de que é necessário ter paciência na montagem de uma equipe. Não adianta loucura, não adianta. E aqui, gente, vocês não vão encontrar esse tipo de coisa. Não se trata de defender técnico A, B ou C. Foi assim com o Paulo Souza no passado. Eu tento ser coerente. Se um técnico começa um trabalho e eu acho que ele tem condições de fazer um bom trabalho, eu vou achar que ele precisa de um tempo mínimo para poder colocar em prática aquilo que ele pretende. O time do Flamengo teve problemas sérios. No segundo tempo, era muito claro, inclusive, no primeiro ainda, o time do Del Valle, como falamos também aqui na semana passada e falamos ao longo da semana, o Del Valle não fica atrás, ali se defendendo atrás da linha da bola todo o tempo. É um time que sai para o jogo, é um time que tenta alguma coisa, tenta ficar com a bola. E ele, quando sai, ele deixa espaço na última linha, mas a transição do Flamengo é muito lenta. E o Cebolinha não é o Bruno Henrique. Hoje, de novo, jogo ótimo para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique recebe a bola em profundidade. O Cebolinha recebe dominando e cortando para bater para o gol. Ou até, eventualmente, buscando o fundo. São diferentes características. E o Flamengo não tem um jogador rápido para ser lançado em velocidade. Põe lá o Matheus Gonçalves. Nem o Matheus Gonçalves é exatamente isso. Ele não é um pontinha corredor, nem é uma gazela, que nem o Bruno Henrique, que vai atropelando na velocidade e vai levando. Então, a ausência de um jogador que fosse com arrancada da velocidade, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, não tem essa característica, longe disso, nem o Gabigol tem. Evidentemente, você acaba não aproveitando aquilo que o adversário te oferece em termos de oportunidades. Foi um bom primeiro tempo muito ruim. Não acho injustas as vaias no final, antes um pouco do gol da vitória, né, no tempo normal. O time sem vergonha? O time não foi sem vergonha. Eu já critiquei muito aqui a postura, a preguiça, já falei que os jogadores têm que ser responsabilizados também, mas acho que o time se empenhou, acho que a estratégia do Vitor Pereira no primeiro tempo foi boa, discordo até dos comentários durante o jogo, acho que funcionou bem, ele empurrou o time adversário para o seu próprio campo, criou chances,
E não foram poucas chances, né? Eu estava até vendo aqui o OneFootball, que patrocina essa live, faça o download. Goleiro, braço de dinossauro e mão de alface. Ele está criticando o Santos. Olha, o Independiente Del Valle, durante o jogo, ele praticamente não chegou no gol do Flamengo, né? O Del Valle não jogou no Maracanã. Agora, conseguiu a vantagem lá em Quito, fez a sua estratégia, né? Jogou mais fechado, poucas vezes atacou, deu sorte também, porque o Flamengo colocou, principalmente no primeiro tempo, 2 bolas na trave, perdeu algumas oportunidades, mas o Del Valle veio no papel dele de se fechar, de se defender, e aí conseguiu segurar na prorrogação e nos pênaltis acabou sendo mais competente. Durante o jogo, o Santos pouco foi exigido. E realmente, na hora da disputa de pênaltis, o Santos ele até chegou em algumas bolas, mas não conseguiu ali defender. A galera tá na bronca geral aqui, hein? Tá jantando vivo o Vitor Pereira. A diferença do Arrascaeta para o Everton Ribeiro é que o Arrascaeta tem um histórico muito maior de decidir jogos que o Everton Ribeiro, e ele hoje acabou decidindo, né, para os dois lados. Ele acertou o pênalti, ele errou o pênalti, melhor dizendo, e ele acertou o gol no finalzinho, no último lance, para empatar a partida, mas não adiantou de nada, porque o Flamengo acabou sendo vice-campeão. Agora, eu não sei, o Arrascaeta eu confesso que eu não sei. Agora, que o Everton Ribeiro ele está ameaçado, e eu vou explicar por quê daqui a pouquinho. Você vai saber aqui na live. Deixa aí o seu like, comente, compartilhe, venha conosco, Eduardo. Né? O Vitor Pereira, ele colocou o time que ele considera o principal do Flamengo hoje. Acho que ele demorou para fazer as alterações. O Flamengo, no primeiro tempo hoje, jogou bem. O Flamengo intenso, marcando, firme. O Del Valle não teve praticamente oportunidade. O Flamengo criou chances e acabou perdendo 2 bolas na trave, uma do Thiago Maia, uma do Ayrton Lucas. Mas o Flamengo fez um bom primeiro tempo, jogou bem. No segundo tempo, nitidamente a equipe caiu de produção. Fisicamente, o time sentiu muito. Everton Ribeiro praticamente desapareceu, Vidal caiu muito também de produção. E aí é que entra o Vitor Pereira nessa história. Eu acho que ele demorou para fazer as alterações. Poderia ter feito antes. Mas, quando mexeu, ele mexeu bem. Ele foi bem, o Vitor Pereira. O time melhorou quando Cebolinha e Matheus Gonçalves, principalmente esses dois, entraram. O Gerson também fez uma boa partida, é verdade. Mas o Cebolinha e o Matheus Gonçalves entraram e mudaram o jogo para melhor no segundo tempo a favor do time do Flamengo. É impressionante a personalidade e a qualidade desse menino Matheus Gonçalves, que tem apenas 17 anos. Ele não sente, ele não treme, ele é muito confiante. Você vê que ele entrou, parecia que ele estava num jogo do Sub-17, do Sub-20, rabiscando, indo para cima, criando jogadas. O Matheus Gonçalves fez muito mais coisas hoje em campo, né, do que o Everton Ribeiro, e só não fez mais do que o Arrascaeta, porque o Arrascaeta fez o gol que empatou o jogo. Mas assim, ele foi muito mais produtivo do que esses dois jogadores que são ícones aí da história do Flamengo. Tem superchat aqui. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. Não vou me falar muito aqui, não. Tô muito puto com essa derrota. O Flamengo teve várias oportunidades no primeiro tempo de marcar o gol e não fez. E, infelizmente, agora a gente perdeu o título, né? Muito puto. Tô revoltado, filho. Eu tô tranquilo porque pelo horário, eu não falar bastante coisa, mas tô puto. E. Cara, não é possível, filho. Não é possível. Mais um título que a gente perde. Mais um título. Eu tô abismado. 3 títulos em 2 meses. 3 derrotas. Não é possível. Tem que falar baixo, não acordo pessoas dentro de casa. Mas é isso aí. Tamo junto. É nóis, vai deixando seu like e a sua inscrição. E eu tô indignado com essa mais uma derrota aí, meu filho. Pelo amor de Deus. É isso aí, tamo junto. Valeu. Deixa o like.